Bem-vindos a mais uma edição do Consultório de Psicologia, como sempre, aqui na Onda Viva e na Onda Viva TV, e pode ser visto sempre à sexta-feira depois das 5 da tarde, sábado e domingo à noite, e às quartas depois das 2 da tarde. Hoje vamos falar sobre hipocondria. O que é isto? Bem-vindos, caros ouvintes. Realmente a hipocondria é uma perturbação muito complexa. Alguns especialistas dizem, eu costumo estar atento a este tipo de situações, especialmente quando os média tentam passar a informação para que os ouvintes e os telespectadores possam ter a percepção de efetivamente aquilo que sofrem. Alguns dizem que é uma perturbação da ansiedade. Segundo os últimos estudos mais recentes nas faculdades mais conceituadas, nomeadamente nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, etc., estamos a falar de uma perturbação somatoforme. E passo a explicar. Somatoforme vem de somatização. Somatização diz respeito até que ponto é que o nosso cérebro, a nossa mente, consegue controlar o nosso estado físico e a respectiva dor que daí advém. Uma perturbação somatoforme diz respeito a um estado físico em que há sintomas físicos no que diz respeito à dor, e essa dor é acentuada devido a um estado psicológico. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim, mas para pedir-lhe que então vamos replicar o que disse para ver se também percebemos todos. No fundo, psicologicamente há uma pessoa que tem uma dor e o cérebro, ao detectar essa dor, agudiza perante esta doença. Acentua ainda mais. Portanto, é uma pessoa que acaba por ter, na gíria e no senso comum, diz-se que é um hipocondria, é uma pessoa que tem todas as doenças, ou que tem a mania que tem todas as doenças. Exatamente, já vamos esclarecer, já vamos até desmistificar alguns pontos para os nossos caros ouvintes conseguirem perceber. É o seguinte, dentro dessas perturbações somatoformes, temos a hipocondria. Na hipocondria, diz respeito a um estado de um indivíduo em que ele catastrofiza os seus sintomas físicos e tem a convicção, tem a crença que efetivamente poderá ser diagnosticada uma doença grave. Aquilo que nós verificamos é que o hipocondríaco vai se dirigir muitas vezes diariamente, normalmente semanalmente, e investe muito dinheiro em médicos, em vários especialistas, porque não está disposto a esperar por uma consulta, de forma a diagnosticar-lhe urgentemente uma perturbação física grave. E, digamos assim, estamos a falar de alguém que, apesar de o médico indicar-lhe, não, efetivamente o senhor não tem uma doença grave, pode ter aqui uma pequena coisinha, uma pequena dor de cabeça, isso é normal, toma isto, toma aquilo, isso já passa, e ele diz que não, eu tenho uma doença grave e eu exijo ser tratado, exijo ser operado, porque dá-me aqui o estômago e tenho a percepção que tenho aqui uma doença grave no estômago. Vou dar aqui um exemplo, cancro do estômago. É curioso, porque a hipocondria, de onde é que surge este termo, hipocondria? Nós, na nossa zona do abdômen, temos o hipocôndrio esquerdo e o hipocôndrio direito, que é onde estão instalados, passa a expressão, o baço, a vesícula e o estômago, e ainda a bilis. E no século XVIII, no final do século XVIII e início do século XIX, muitos pacientes, ao nível dos cuidados primários de saúde, queixavam-se de dores nesta zona. Esta zona é muito propícia às pessoas sentirem dor nela mesma, focarem-se, nomeadamente aquelas que estão focadas em si próprias, estão sempre à procura de novos sintomas. E isso agudiza depois. Isso agudiza depois e há aqui um aspecto... As pessoas acham que têm as doenças todas, é aqui, é ali, qualquer dor acaba por agravar. E é um aspecto... Psicologicamente, elas catastrofizam, mais uma vez indico, que é a palavra indicada, ou seja, acentua a percepção da dor. Há aqui um aspecto muito curioso, que é, a dor não é maior ou menor do que noutra pessoa. Só que a pessoa tem uma percepção diferente da dor. É importante referirmos isso. E acha-se que tem a pior dor ou a dor mais forte que todos os outros. É a dor mais forte do que todos os outros. É a pior doença do que todos os outros. Normalmente os médicos dizem que está tudo bem. Eles vão ao médico seguinte e passam sempre de médico para médico até tentar encontrar um especialista, como na maioria das vezes não vão encontrar, se encontrarem especialistas competentes, como é óbvio, um diagnóstico efetivo de uma doença grave. Doutor, esse distúrbio, no fundo, acaba por ser um distúrbio que as pessoas têm ao serem hipocondríacos, não nasce connosco. É uma doença. Como é que se desenvolve essa doença no cidadão, no paciente? Depende. Tanto pode aparecer a partir dos 3, 4 anos, como pode aparecer nos 20, 30 ou mais tardar. Salvo raras exceções a partir dos 40. E há algum fator que leva a que apareça? Há vários fatores. Eu vou aqui revelar os mais pertinentes. É, acima de tudo, de estrutura familiar.
Por exemplo, uma criança de 4, 5 anos que não tem atenção por parte dos pais, nomeadamente também a maior figura de vinculação, ela não consegue encontrar forma de captar a atenção da mãe, portanto, tenta, acima de tudo, isto é inconscientemente, não é de forma consciente, a pessoa não tem a consciência que está a pensar isto, mas de uma forma inconsciente, fica doente, adoece, ou seja, sintomas, nomeadamente de diarreia, aparecem manchas corporais do nada, isto tudo somatizado, ou seja, é a mente, é a cabeça que controla a parte física e que faz com que apareçam determinados sintomas físicos. E a partir daí, a criança inconscientemente diz para si própria: eu vou ficar doente, que é para a minha mãe ou o meu pai me darem atenção. Estamos a falar de uma estrutura de familiar. E nessa estrutura familiar, elas só vão ser o foco da atenção, elas só vão ter carinho, amor, afeto, quando deviam ter em todas as circunstâncias e mais algumas, quando apenas estão doentes. Outros fatores. O medo da morte. Pode ser desplotado na adolescência, alguém que vai a um funeral e tem um medo exacerbado da morte. É natural que o ser humano, todo ser humano, tenha um medo de morrer. É por isso que nós olhamos para os dois lados quando atravessamos a estrada, é por isso que temos cuidado, esse medo é quase que subconsciente no nosso dia-a-dia, é por isso que nós temos cuidado muitas vezes a conduzir, temos muito cuidado na nossa alimentação, tentamos ter hábitos mais saudáveis, alguns sintomas que dizem respeito ao nível do medo poderão ser exageradamente ruminados na mente do hipocondríaco, ou seja, ele tem medo de ter doença grave e de morrer. E curiosamente, o hipocondríaco não tem uma alimentação mais saudável do que as pessoas, entre aspas, saudáveis. Porquê? Porque, segundo aquilo que os especialistas indicam, ele tem a consciência que a doença é tão grave que já não tem cura. Está perdido e está. Que já está perdida a situação, portanto o prognóstico é muito reservado. E é importante referirmos muitas vezes, e são diagnosticados e mal, ao nível da terceira idade. Na terceira idade dificilmente encontramos a hipocondria. Normalmente aquilo que encontramos são pessoas que efetivamente têm problemas de saúde, é natural, não é? Na terceira idade as pessoas estão mais debilitadas fisicamente, e quando não estamos a falar de problemas graves a nível de saúde física na terceira idade, falamos de episódios de depressão major, ou seja, estamos a falar de grandes episódios frutos de uma depressão em que a pessoa se queixa mais ao nível dos sintomas físicos. É preciso saber separar, avaliar a doença e saber separar que tipo de perturbações estão presentes, que é para os ouvintes em casa perceberem que efetivamente qual é a perturbação que sofrem. E ainda um aspecto muito importante, os hipocôndrios, a religião que eu falei há pouco, muitas crianças sentem essa dor, muitas vezes por causa da ansiedade de separação, podem estudar para um sítio em que estão longe dos pais, podem ter alguns sintomas de dependência, mãe-filho. É perfeitamente natural sentirem esse tipo de doenças. Aí não podemos, esse tipo de sintomas, aí não podemos definir um rapaz ou uma rapariga hipocôndrio ou hipocôndria. Aí estamos a falar de alguém que sente uma ansiedade, poderá sentir uma ansiedade de separação, que já é outra perturbação. E de realçar ainda, só podemos balizar um diagnóstico de hipocondria quando a pessoa apresenta uma preocupação exagerada, que tem a crença que tem uma doença grave durante pelo menos 6 meses consecutivos. Muito bem. Doutor, quais são os casos clássicos de hipocondríacos? Por exemplo, um jovem, na casa dos 20, 30, que conhece uma rapariga e tem relações sexuais, mas não se precaveu, não utilizou, por exemplo, o preservativo. Aí, o jovem, o que é que ele vai fazer? Se for hipocondríaco, ou melhor, mesmo não sendo hipocondríaco, vai realizar análises, se tem o HIV, e os médicos não detectam nada, mesmo ao fim de alguns meses. Aquilo que a doença vai predestiná-lo, aquilo que irá acentuar a nível físico, vai emagrecer, vai começar a vomitar, vai sentir os mesmos sintomas que uma pessoa que tivesse a SIDA. E se os testes todos indicarem ao fim de 1, 2, 3 anos que esse indivíduo, que efetivamente não lhe é diagnosticado o HIV, e ele vai imaginar outro cenário, ou seja, há uma doença que ainda não foi descoberta, nem mesmo em laboratório, e eu tenho essa doença. Portanto, a parte imaginativa... Quer ter uma doença. A parte imaginativa da hipocondria não tem limites. E eles são muito criativos. É preciso referir aqui à parte.
Nós conhecemos pessoas que vão regularmente ao médico, têm cuidados especiais com a saúde. Alguns deles até mesmo mensalmente. Quando vão de viagem, levam lá o seu remédio, para tudo e mais alguma coisa, mesmo que não o utilizem. É uma questão de segurança. Nestas pessoas não podemos diagnosticar hipocondria. Porquê? Porque não afeta a sua criatividade, não afeta a sua funcionalidade no trabalho, não afeta a sua vida familiar, não afeta a sua vida académica, não afeta a sua relação com os amigos, com os filhos, com os pais, etc. Quando há uma série de fatores que levam a que essas esferas à sua volta, nomeadamente afetiva, emocional, laboral, se desmoronem, aí a pessoa falta ao trabalho para ir ao médico, por exemplo, ou a pessoa não dá ouvidos a mais ninguém e gera-se até muitas vezes pode ter como consequência o divórcio, aí já podemos estar na presença da hipocondria. Para que efetivamente seja diagnosticada a perturbação de hipocondria, é preciso, nas esferas mais importantes da vida do ser humano, em que sejam prejudicadas. Portanto, é preciso também separarmos esses aspectos. Agora, outro aspecto essencial, muitas vezes a hipocondria é diagnosticada quando há uma perturbação disfórmica corporal. O que é que isto é? Por exemplo, uma pessoa que tem uma cicatriz e que se sente muito mal com essa cicatriz, isso vai influenciar o seu dia-a-dia. Não, na hipocondria só deve ser diagnosticada quando a pessoa catastrofiza os seus sintomas físicos e tem a crença e a convicção que tem uma doença. E não essa doença, ou seja, esse mal-estar, diz respeito a alguma parte do seu corpo visível com o qual se sinta mal, com o qual conviva mal no seu dia-a-dia, no seu ambiente social ou laboral. É preciso sabermos distinguir muito bem este tipo de perturbações, que é para os ouvintes em casa conseguirem perceber. E aqui a ansiedade tem alguma relação com a hipocondria? Está muito relacionada. Aliás, a grande maioria dos doentes, dos pacientes que apresentam sintomas relacionados com a hipocondria, normalmente, quando vão ao psicólogo ou ao psicoterapeuta, quando pretendem iniciar um acompanhamento psicológico, não vão porque têm uma crença errada, que têm uma doença grave. Normalmente vão porque têm ataques de pânico. E esses ataques de pânico, muitas vezes, são fruto do medo da morte. E os ataques, normalmente, nós já falámos da perturbação de pânico, aparecem quanto menos esperarmos e, normalmente, o doente não sabe o porquê deles aparecerem. E porquê é que o transtorno de pânico está relacionado com a hipocondria? Porque são pessoas hipervigilantes, ou seja, egocintónicas. O que é que isto é? Concentram-se quase essencialmente na sua realidade interna, não se concentram nos outros, nos fatores externos. Estão sempre à procura de um sintoma. E quais são as diferenças entre o transtorno de pânico e a hipocondria? É que no ataque de pânico, a pessoa tenha a noção, no exato momento, que vai ter um ataque cardíaco. Senta-se normalmente na hiperventilação, ou seja, o respirar muito acentuado, centra-se na sua pulsação. E isso começa a acelerar, porque ele está concentrado nisso e acaba vai começar a acelerar. Estamos a falar de um sintoma hipocondríaco. Certo. Por outro lado, na hipocondria, a pessoa se sentir o coração muito acelerado, aí já não é o momento, mas sim a médio prazo, prevê que poderá morrer de um ataque cardíaco, mas não naquele momento, mas dentro sensivelmente 2, 3, 4 meses, dependendo das características da pessoa. Agora, porquê que a hipocondria é muitas vezes confundida com uma perturbação da ansiedade? Por exemplo, a perturbação obsessiva ou compulsiva, que nós já falámos aqui, muito sucintamente, muito resumidamente, obsessiva. Porquê? São pensamentos que a pessoa não consegue controlar, que nos vêm à cabeça, e compulsiva. A pessoa vai aliviar esse ruminar dos pensamentos com base em determinados rituais. Na perturbação obsessiva ou compulsiva, a pessoa alivia determinados pensamentos. As compulsões são baseadas mais no arrumar, tudo direitinho, no ser demasiado higienista, ou seja, lavar as mãos 10, 20, 30 vezes, e perfeccionistas em várias áreas da sua vida. Por outro lado, na hipocondria, a pessoa tem a obsessão da doença e a compulsão de ir recorrentemente ao médico. Portanto, é preciso separarmos estes dois tipos de diagnósticos, porque numa delas é uma perturbação somatoforme e noutra estamos a falar de uma perturbação da ansiedade. Agora, para as fobias? Antes de ir às fobias, e também está diretamente relacionado, por acaso, no seguimento daquilo que eu ia dizer, há uma perturbação que é da ansiedade generalizada. Daquelas pessoas que muitas vezes há uma catástrofe na televisão, elas sentem-se muito mal, ou porque veem um amigo falecer de uma doença grave e sentem-se logo mal, também sentem que vão ter essa doença, etc. Mas aí só podemos diagnosticar a hipocondria
no âmbito da ansiedade generalizada, quando a preocupação essencial da vida da pessoa é o estar a desenvolver uma doença grave. A pessoa não tem um mal-estar acentuado quando está na presença, por exemplo, de uma notícia, de uma catástrofe, de uma intempérie qualquer. Ou seja, a pessoa, acima de tudo, vai condicionar o seu dia-a-dia, vai condicionar a sua vida afetiva, sentimental, laboral, ocupacional, de amizades, com base na doença. Certo. Apenas isso. E muito resumidamente, é uma pessoa com uma baixa autoestima, o perfil. Sim. Além de eu já ter referido a educação, acima de tudo, negligente por parte dos pais, só dão um carinho a essa pessoa no momento em que ela está doente, em dificuldades, nomeadamente físicas e também algumas psicológicas. É uma pessoa neurótica, ou seja, perturbada a nível emocional, instável mesmo, irrita-se facilmente, autocrítica e, acima de tudo, tem dificuldade em avaliar os seus sentimentos e emoções. Como é que se define uma pessoa que consegue muitas vezes misturar, sem querer, claro, isto é tudo ao nível do inconsciente, os sentimentos e emoções com a sua parte física, a alexitimia. Ou seja, estamos a falar, é uma espécie de uma pessoa analfabeta emocional. Não consegue, digamos que, passar cá para fora aquilo que sente, mesmo ao nível corporal. Analfabetismo emocional. Penso que assim percebemos melhor. Mas, fobias. Fobias para vermos a relação com a hipocondria. Uma pessoa normalmente pode ter uma fobia específica da doença. É uma pessoa que evita muitas vezes ir ao hospital, é alguém que até evita ir a um funeral. No entanto, essa pessoa tem a consciência que não tem uma doença, mas poderá vir a desenvolver se enfrentar determinados obstáculos, como ir a um centro de saúde, como ir a um hospital, como se relacionar com pessoas doentes. Mas a pessoa que tem uma fobia específica de vir a ter uma doença, efetivamente tem a consciência e a noção que não tem essa doença. Ao contrário da pessoa que é hipocondríaca, ela tem a certeza, tem a convicção que tem uma doença. Mas no fundo, atenção, também aqui é preciso fazer um parênteses. Do ponto de vista subconsciente, bem lá no fundo a pessoa sabe que, que a doença não é tão grave. Porquê? Porque se a pessoa tiver a certeza absoluta que tem uma doença, mesmo ao nível de acompanhamento psicológico, aí já não estamos a falar de hipocondria. Aí estamos a falar de uma perturbação delirante, nomeadamente a esquizofrenia. E eu queria agora muito, só sucintamente... Sim, para concluirmos. E é algo muito importante. Como tratar a hipocondria. Que nunca foi, normalmente, pelo menos que eu tenha verificado nos média, não é relatado, que é uma perturbação factícia, que muitas vezes é confundida com a perturbação ao nível da hipocondria. O que é que isto é? É alguém que recorre semanalmente, diariamente, a um hospital que simula que tem uma doença. Mas há pessoas com esse tipo de... Há pessoas que simulam que têm uma doença, que recorrem muitas vezes de uma forma quase semanal até, algumas, até casos mais graves, diários, têm uma perturbação grave de personalidade, recorrem ao hospital e dizem que têm uma doença. Muitas vezes automutilam-se para conseguirem ter a atenção por parte dos médicos, por parte dos enfermeiros, por parte dos outros técnicos de saúde e ainda mais grave. Há a perturbação factícia por procuração. O que é que isto é? É normalmente uma mãe ou um pai que simula uma doença no filho para levá-lo ao hospital. Há aqui um parêntese importante. Estas simulações não têm objetivos puramente económicos ou judiciais. Estamos a falar do ponto de vista emocional. A pessoa quer atenção. Aí não estamos na presença de um quadro sintomatológico, psicopatológico de hipocondria, mas sim perturbação somatoforme, quando é a própria pessoa que simula a doença, ou somatoforme, factícia, quando simula a própria doença, ou fictícia, por procuração, quando a pessoa que está ao seu encargo, ela vai fazer de tudo para ficar doente, ou pelo menos para arranjar uma forma de simular uma doença. Queres dar nas vistas? Ao ponto de ter atenção, carinho, afeto. E, curiosamente, essas pessoas necessitam de um acompanhamento especial. E passo a explicar porquê. Porque quando elas têm a noção do mal que fizeram a si próprias ou aos outros, porque realmente estamos a falar de comportamentos de uma pessoa que tem uma perturbação de personalidade. Elas aí tendem a deprimir, desenvolvem um quadro depressivo grave e mesmo poderão desenvolver um quadro sintomatológico de ideação suicida, ou seja, porem fim à sua própria vida.
temos de tratar estas pessoas. Elas não fazem isto por maldade. Muito bem. Elas fazem isto porque têm uma perturbação grave e nós em psicologia estamos cá para compreendê-las e para ajudá-las. Muito bem, vamos saber como tratar a hipocondria, que é o tema central que nos trouxe cá hoje. Curiosamente, há relativamente pouco tempo pediram-me para resumir numa palavra o que é isto de hipocondria. E eu chamo a isto masoquismo. Porquê que isto é masoquismo? Porque a pessoa normalmente não tem a capacidade, a resiliência para lidar com os seus problemas, com os seus obstáculos a nível familiar, a nível laboral. Sente isso, tem uma baixa autoestima, é introvertida, está autocentrada, não senta na realidade externa. E uma forma de conseguir controlar a realidade que está à sua volta é primeiro controlar o seu corpo. E a pessoa, inconscientemente, ao tentar controlar o seu corpo, vai, de certa forma, tentar controlar, numa segunda etapa, a realidade externa. Mas ela não tem a consciência que não irá ultrapassar esse primeiro obstáculo se não estiver diante do acompanhamento por parte de um psicólogo. Como é óbvio, hipocondria não é a pessoa chegar ao acompanhamento psicológico e dizer: bem, eu tenho aqui uma série de doenças e eu, não tem nada, não se preocupe. Isto não é assim. Claro. Nós vamos estudar a história de vida da pessoa, vamos fazê-la perceber porque é que ela pensa assim, vamos tentar efetuar a reestruturação cognitiva. O que é que isto é? Mudar o seu esquema de crenças e valores. Ou seja, vamos sugerir alternativas às suas crenças. Porque não pensar de outra forma? Verifique bem. E depois vamos realizar um exercício bastante interessante, que é expor a pessoa à doença e arranjarmos alternativas a esta exposição. Será que efetivamente se sente dessa forma? Mas para isso é necessário um acompanhamento semanal em que a pessoa, a partir de relaxamentos musculares progressivos, consiga controlar exatamente as sensações do seu corpo. Nós temos exercícios muito curiosos, que para a semana também eu vou falar sobre isso, que é o chamado mindfulness, ou seja, a pessoa ter a capacidade de controlar exatamente os pensamentos que lhe vêm à cabeça, a partir de uma meditação no acompanhamento psicológico. Dessa forma, a pessoa não fica tão autocentrada, ou seja, não se centra tanto nos seus sintomas físicos e consegue exatamente perceber de onde é que vem esse acentuar de sintomas físicos. Isto é, estamos a falar de traumas de infância, estamos a falar de uma educação disfuncional e, dessa forma, a pessoa, ao compreender-se melhor, porque no fundo eu posso resumir a causa da hipocondria como um déficit de autoconhecimento. Porque se uma pessoa se conhecer bem, ou melhor, melhorar o seu autoconhecimento, percebe ou não se tem determinada doença, consegue perceber perfeitamente porque é que está a pensar dessa forma. Ou seja, consegue consciencializar que efetivamente está diante de um pensamento irracional, que é: e eu estou aqui com o coração, entre aspas, passa a expressão, acelerado, portanto, estou na presença, digamos que, de uma doença cardiovascular. Portanto, ela vai ter a noção que esse pensamento é irracional e nós vamos ajudá-la a substituir por outro. Muito resumidamente, só concluindo. Normalmente, aquilo que eu digo aos hipocondríacos é o seguinte: a vida é como um jardim. Correto? E nós, os ouvintes, com certeza gostam também de dar as suas voltas no jardim e de apreciar as flores, os pássaros, o cheiro que exalam as plantas. Normalmente nós, quando passeamos no jardim, não olhamos para o lixo, certo? Não vemos a lata que está no chão. Normalmente nós, quando passeamos no jardim, queremos desfrutar, aproveitar o pouco tempo livre que temos e, acima de tudo, reparar nos bons momentos que passamos na parte externa positiva da paisagem, certo? Aquilo que o hipocondríaco faz é que a sua vida é como uma passagem no jardim. Repara apenas no lixo. Repara apenas negativa. Na parte negativa da situação. E, curiosamente, não repara na parte negativa externa, mas repara só nos seus sintomas negativos. Porque eu proponho um desafio ao caro ouvinte. Se ele quiser reparar em determinadas situações do dia-a-dia, em que o coração está mais acelerado, em que começa a suar das mãos, em que até tem uma pequena dor de cabeça, mas está demasiado ocupado e nem sequer repara nessa dor de cabeça, se parar um bocado, qualquer um de nós conseguimos arranjar sintomas do nosso corpo. Isso é inerente ao ser humano, à sintomatologia física. Há que desmontar o pensamento. Há que desmontar o pensamento. E a partir do momento em que é possível desenvolver o autoconhecimento, em que é possível desenvolver uma série de estratégias no nível do relaxamento muscular, ao nível da meditação no hipocondríaco, ele vai se conhecer melhor, vai deixar de se centrar tanto em si, e quando vier aqueles pensamentos irracionais, ele vai conseguir controlá-los, ou seja, vai conseguir domesticá-los, e de certa forma isso vai permitir olhar mais para fora, desfrutar mais o mundo à sua volta, não tão sendo egocintônico, ou seja, não estão sintonizando-se em si próprio. Muito bem. Dr. Luís Lameira, vamos ao pensamento da semana. Correto.
A felicidade não é uma coisa que se vive, é algo que se recorda. Para concluirmos o programa de hoje, esta rúbrica do Consultório de Psicologia, falamos do tema da hipocondria. Se algum ouvinte achar que tem dúvidas relativamente a ser ou não, ou a precisar ou não dos seus serviços, como é que deve fazer? Podem contactar-me para o número de telemóvel 91 524 56. Estou disponível para acompanhamento psicológico em 2 espaços. No Porto, no Campo 24 de Agosto, junto ao Hotel Vila Galé e junto à estação de metro do Campo 24 de Agosto, e ainda em Barcelos, na freguesia de Manhante. Também tem toda a informação no site radioondaviva.pt, em consultório de psicologia. Pode obter mais dados sobre o Dr. Luís Lameira e pode também ver os programas assim como este na Onda Viva TV. Basta aceder a radioondaviva.pt, clicar em Onda Viva TV e está disponível na rúbrica de saúde. Também pode ouvir na rádio sempre à sexta-feira, depois das 5, ao sábado e domingo à noite e às quartas, depois das 2 da tarde. Despede-se Otávio Correia, Luís Lameira. Voltamos para a semana. Até lá, se Deus quiser.